Hoje, durante essa semana, nós vamos saber se Deus tem uma única igreja, uma placa de igreja. Será que Deus tem? Vamos conhecer também quais são as características do povo de Deus no livro do Apocalipse e um pouco antes da volta de Jesus também, o povo remanescente. Tudo isso, muito mais, hoje, durante essa semana, estudando sobre a Igreja de Deus, aqui no Apocalipse Revelações de Esperança, dentro do Escola Bíblica na Novo Tempo. A gente volta já. Começamos ao vivo mais um programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Eu sei que algumas pessoas já estavam aguardando o tema de hoje, o estudo dessa semana também, falando sobre a Igreja de Deus. Eu sei que existem pessoas também de várias crenças religiosas, de várias denominações, de várias igrejas que estão acompanhando a gente, pensando assim, o que vai ser dito, hein? Será que Deus tem uma igreja? Será que a Novo Tempo? Será que o programa Escola Bíblica, o pastor Fábio vai dizer que a minha igreja não é a igreja de Deus, que eu não faço parte do povo de Deus? Ou será que, de repente, você pode estar pensando assim, olha, será que eu tenho que sair da minha igreja? Será que qualquer igreja, desde que fale de Cristo Jesus, já basta? Eu não sei qual é o pensamento seu. Nós estamos começando um programa que traz realmente temas espetaculares aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse Revelações de Esperança é o nosso tema dessa temporada. E essa semana a gente está estudando o 14º capítulo do nosso guia de estudos. E já agradecendo a você que tem acompanhado junto com a gente também. Seja bem-vindo, viu? Eu quero mandar alguns abraços aqui, mas antes dos abraços, a gente não pode deixar de falar sobre esse guia de estudos, Apocalipse Revelações de Esperança. Nós já estamos no 14º estudo, tá? Faz o seguinte, entre em contato com a gente. Você está assistindo agora meio-dia, a reprise. Não sei se você está assistindo agora à noite, segunda-feira, ao vivo. Se você estiver assistindo a reprise, você pode ligar para a gente, tá? Pelo telefone 12 21 27 30 30, ou agora, ao vivo, segunda-feira à noite, deixa eu ver a hora certa aqui, horário de Brasília, 8h33. Manda um WhatsApp para a gente, peça esse guia de estudos aqui, é o 12 98100 1615, manda um WhatsApp e diz assim, quero receber o guia de estudos. Estamos chegando no finalzinho da temporada, tá bom? Passamos de 2/3 da nossa temporada, do nosso estudo aí, mas ainda dá tempo de você estudar a Bíblia junto com a gente. Falando sobre abraços e pessoas que têm acompanhado a gente tem ficado muito feliz. Essa semana mesmo eu recebi uma notícia muito maravilhosa, extraordinária, de algumas pessoas que têm acompanhado, têm tomado decisões importantes ao lado de Jesus, pessoas queridas que estão entrando em contato com a gente aqui, tá bom? Não vou mencionar, mas são várias pessoas que estão dizendo assim, olha, algumas decisões importantes eu já tomei graças ao ensino da Bíblia. Eu aproveito e mando um abraço aqui para o José Barbosa e para a Petrina. Petrina, Louro e Rosa, em Nova Casa Verde, Mato Grosso do Sul. Um abraço para todos aí, então, no Mato Grosso do Sul, estado muito querido. A Francinete Medeiros, de Santo André, São Paulo. O Wellington e Jaqueline Almeida, de São Paulo, também capital. O Jaduir Pereira, de Cajazeiras, na Paraíba. O Rosinaldo dos Santos, de Palheiras, no Rio Grande do Norte. E outras tantas pessoas acompanhando a gente aqui. Seja bem-vindo, hein? Você agora também. Já estava aguardando ou se deparou agora com a gente aqui também? Qual a sua religião? Qual a sua crença religiosa? Você tem se firmado nela? É importante a gente buscar a Deus e durante essa semana a gente vai entender um pouquinho o que o livro do Apocalipse fala sobre se Deus tem uma igreja ou não. Vamos orar? Na sequência a gente já começa a abordar o tema de hoje, que é um tema muito importante. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Obrigado pelos amigos que estão acompanhando a gente. Obrigado por tantas pessoas queridas e sinceras de coração que têm sofrido, mas que confiam em Ti. Que essa mensagem, que esse estudo
sirva de lição para nós nos dependermos cada vez mais de Ti, entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos. Nos ajude e nos ensine hoje, em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado por você acompanhar a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, antes que eu me esqueça, não se esqueça também das nossas redes sociais, tá? Temos um Instagram, que é o @Escola Bíblica, tem muita gente acompanhando, está postado lá hoje, nós já postamos aí. Deus tem uma igreja? Comente, faça a sua participação ativa ali no nosso Instagram, @Escola Bíblica. A gente está transmitindo também pelo Facebook agora, tá? Além da Novo Tempo, pelos canais abertos e fechados, o Facebook também. Acompanhe, escreva e você pode assistir, compartilhe com seus amigos. Quem sabe alguém não tem a Novo Tempo em casa e não tem como assistir, compartilhe o Facebook. E os programas anteriores, semana passada nós falamos sobre o santuário, todos eles, desde o santuário, os 13 temas, mais de 50 dias de estudos, estão todos no nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Siga a gente, tá? Deixa a notificação aberta ali, sempre que tiver um vídeo novo, um material novo, você vai receber aí, vai poder ver os estudos. E o estudo de hoje, amanhã, já estará também aí no nosso YouTube, tá bom? Estudando um pouco sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e a Igreja de Deus no livro do Apocalipse. Eu queria começar com algumas reflexões aqui, para a gente pensar um pouquinho na nossa realidade religiosa dos dias de hoje. A Igreja de Deus. Qual é a visão geral que a gente pode entender do livro do Apocalipse e da Bíblia sobre uma igreja? A gente vê aqui 3 fotos e 3 significados que muitas pessoas imaginam quando ouvem a palavra igreja. Tá vendo? Individual, igreja sou eu. E isso a Bíblia diz, eu e você somos uma igreja, nós somos o templo de Deus, a morada de Deus. E partindo desse princípio, nós somos realmente de Deus, a igreja de Deus. Nós, indivíduo. Mas também existe um segundo significado, o significado coletivo, né? Vou me encontrar com meus irmãos, o povo de Deus, a igreja de Deus, meus amigos, não importa qual seja a sua religião, a sua denominação, você pensa assim também. E a Bíblia declara que quando o povo se une, há uma koinonia, a união do povo de Deus, naquele momento se tornam igreja, 2 ou 3 reunidos. Mas existe também um significado muito importante que principalmente esse é muito usado, que é a igreja como templo, como local de adoração. Eu vou para a igreja. Só que quando a gente se aprofunda mais no estudo bíblico, nós entendemos que além desses 3 significados, na Bíblia, e em especial no livro do Apocalipse, que a gente está estudando aqui, o significado para a palavra igreja ela é mais amplo do que esses 3. Igreja tem um significado muito mais profundo e, ao mesmo tempo, mais simples. E por isso a gente pode se identificar como igreja de Deus, de acordo com algumas características ou não. A igreja de Deus, mais do que tudo isso, ela representa o povo de Deus. Aquele que é o verdadeiro adorador de Deus, aquele que vive os ensinos de Deus, aquele que tem Deus no coração e os princípios da verdade bíblica. Então, partindo disso, a gente vai entender algumas coisas durante essa semana e entender se realmente nós fazemos parte do povo de Deus, se existe uma igreja física representando a Deus também. Olha que interessante, a igreja de Deus na Bíblia, ela é mais abrangente do que simplesmente um povo, uma pessoa ou um templo também. Agora eu queria lançar algumas perguntas para você pensar, você que está acompanhando a gente agora. A pergunta é a seguinte, bom, antes da pergunta, vamos apresentar aqui algumas igrejas que a gente pode imaginar que estejam assistindo a gente agora. Algumas pessoas que estão e fazem parte dessas igrejas. Olha só, algumas logomarcas, né? A Igreja Universal. Tem alguém da Igreja Universal? Você é da Igreja Universal? Está acompanhando a gente? Igreja Metodista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Católica, ali embaixo, à esquerda, ali é o símbolo da Igreja Católica, a logomarca. Igreja Presbiteriana no Brasil, Videira, em células, daí a Igreja Adventista, tantas outras denominações que a gente pode perceber, Renascer em Cristo, Sara a Nossa Terra, muitas igrejas. E alguns dados que são interessantes aqui, olha para você acompanhar. Segundo um relatório de pesquisa feita pelo Seminário Teológico Gordon
Conwell, há no mundo nada menos do que 47 mil denominações cristãs e todas dizem seguir a Cristo. Eu mencionei um tempo atrás que existem 6 principais religiões no mundo: o animismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, e aí vai. No entanto, uma delas é o cristianismo, e dentro do cristianismo, 47 mil denominações cristãs. O que faz você acreditar que a sua igreja pode ser a igreja que tem as verdades contidas na palavra de Deus? O que faz eu acreditar? Qual é a melhor opção para a gente entender qual é a melhor igreja? Como escolher uma igreja? Eu lanço a pergunta para você, 2 perguntas. Qual a melhor opção de igreja? E como escolher uma igreja? Existem algumas pessoas que elas escolhem igrejas de acordo com algumas questões muito importantes do dia a dia. E eu vou lançar já algumas razões pelas quais as pessoas normalmente escolhem uma igreja para frequentar. Primeiro, por tradição familiar. Existem pessoas que você sabe muito bem que elas dizem assim, olha, eu nasci nessa igreja, meu pai, minha mãe, minha avó, a minha família toda é dessa igreja, então eu vou morrer nessa igreja. Você já ouviu gente dizer isso? É verdade. Tem muita gente que pensa assim, pode ser que você pense assim também. Uma segunda razão é a seguinte que você acompanha, afinidade. Tem gente que diz assim, olha, tem muita opção de igreja, mas eu não gosto de igreja barulhenta. Então, eu prefiro ir para uma igreja mais tradicional e ali eu louvo a Deus do meu jeito. E tem gente que é o contrário, né? Diz assim, a igreja é muito parada, então eu gosto de igreja agitada, eu gosto de igreja que louva a Deus, igrejas que abrem o coração, levantam as mãos. E existem pessoas que escolhem por afinidade. Uma terceira opção também é os amigos. Tem gente que diz assim, olha, eu não vou a tal igreja não, aqui os meus amigos estão aqui, então eu escolho esse lugar. Mais opções. Existem pessoas que escolhem, inclusive, por interesses financeiros. E aí você pode imaginar também. Por fim, existem pessoas que escolhem até por comodidade. Olha, é muito comum pessoas dizerem o seguinte, eu frequento essa igreja, eu frequentava uma outra, mas aqui perto de casa não tem a igreja que eu frequentava, então eu estou indo numa outra igreja, numa outra denominação, numa outra crença religiosa cristã. É muito comum, por questão de também comodidade, facilidade ou outras razões também. Nós vamos a um texto de Mateus capítulo 4, versos 1 a 10. Cristo e Satanás travaram um embate usando textos bíblicos para defender pontos de vista. Mas não basta apenas usar a Bíblia, é necessário também ter coerência. O que eu quero dizer com esse texto aqui, à luz do que a gente mencionou até agora nesse estudo? Muitas pessoas escolhem denominações e crenças de acordo com interesses, de acordo com condições, e as razões são as diversas. Mas muitas pessoas dizem assim, pastor, eu escolho a minha igreja porque a minha igreja fala da Bíblia. Mas olha que interessante que diz esse texto aqui. Esse texto diz assim, sabe o que ele diz? Após o intervalo eu quero comentar ele com você e a gente vai entender que nem sempre o fato de uma igreja mencionar a Bíblia ou citar a Bíblia quer dizer que ela está representando o que verdadeiramente a Bíblia diz ou a palavra de Deus diz. Rapidinho a gente volta comentando sobre o tema A Igreja de Deus nessa semana aqui no Bíblia Fácil, Escola Bíblica, a gente volta já. Voltamos com a Escola Bíblica e surgiu no bloco anterior a seguinte questão, né? Será que realmente todas as igrejas levam a Deus, aos caminhos de Deus, tantas denominações e crenças religiosas? E eu mencionei aqui um encontro entre Jesus e Satanás em Mateus capítulo 4, onde Jesus diz as seguintes palavras, né? Jesus estava sendo tentado no deserto por Lúcifer, por Satanás, e de repente Jesus diz as seguintes palavras, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí, Satanás aproveita que Jesus cita a Bíblia e ele diz assim, faz o seguinte,
lança daqui de cima, porque, afinal de contas, a Bíblia diz assim que aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. O próprio Lúcifer usou a Bíblia para tentar enganar Jesus, seduzir e tentar Jesus. O que a gente entende é o seguinte, nem sempre uma denominação, ela realmente está representando a Deus simplesmente por citar a Bíblia, ok? Eu vou mencionar mais um texto, mas antes eu quero lembrar você que você pode entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. É gratuito. Entre em contato agora por esse WhatsApp aí, manda para a gente a mensagem, a gente faz questão de enviar para você. O segundo texto é esse daqui, ó. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nem sempre uma pessoa, um líder religioso, um padre, um pastor, um bispo, não é porque eu estou citando a Bíblia que, de fato, aquele texto bíblico representa aquilo que, na verdade, eu estou dizendo. Nós vamos à pergunta de número 1 do capítulo 13. Agora nós chegamos ao nosso guia de estudos aqui. E a pergunta número 1 é essa daqui. Que grande sinal viu João no céu? Até agora, basicamente, a gente fez uma introdução aqui. Mas agora a gente vai entender, de fato, de uma maneira mais profunda. Nós temos ainda 3 dias pela frente e vale a pena você acompanhar durante essa semana. É o estudo número 14 do Guia de Estudos, você pode procurar. Mas você vai entendendo aqui e a gente vai tentar destrinchar algumas questões. O que é que João viu? O que é que o autor do livro do Apocalipse viu? Algo diferente. Qual a relação disso com a igreja de Deus ou não? Apocalipse capítulo 12, verso 1, diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma imagem diferente. João teve uma visão, Deus revelou para ele uma mulher. E a gente vai lembrando de um detalhe, sempre que a gente encontra no livro do Apocalipse um significado profético para a mulher, representa o quê? Está lembrado dos outros estudos? Igreja. E aí a gente pode então apresentar inúmeros textos sobre isso. Mas eu quero me deter a um detalhe para você. Nem sempre, quando menciona igreja, quer dizer que é a igreja de Deus. Toda vez que aparece no livro do Apocalipse mulher, representa uma igreja. Mas às vezes pode ser a igreja de Deus ou pode ser uma igreja contrária a Deus. Então a gente começa a entender o seguinte, que quando nós vamos até o livro do Apocalipse, existe um povo, e quando a gente fala de igreja, lembra que eu mencionei para você há pouco, que quando a Bíblia fala sobre igreja, em especial o livro do Apocalipse, pode ser também não só uma igreja física, mas pode ser também um povo. E Deus tem sofrido ataques através do seu povo. O texto menciona que então existe uma mulher vestida de sol, olha a imagem que você acompanha agora, uma mulher vestida de sol, olha que cena interessante, vestida de sol, sobre a lua, várias estrelas numa coroa em sua cabeça, e essa mulher se encontra grávida, em dores do parto. Leia com calma depois o que diz o capítulo 12 do livro do Apocalipse, falando sobre isso. Então a gente começa a entender que de alguma maneira o livro do Apocalipse começa a mencionar sobre uma igreja. E essa mulher, ela faz referência a uma igreja profeticamente, ok? Nós vamos a alguma tabela agora. Nós não colocamos os textos bíblicos, mas se você vai até o guia de estudos, você vai poder encontrar vários textos bíblicos que dão base, referência para o significado dessa mulher e dos elementos que envolvem essa mulher também. Olha quais são os elementos mencionados aqui sobre essa mulher. Diz o seguinte, a mulher é uma mulher pura, e mulher pura representa o quê? Uma igreja verdadeira. Se fosse uma mulher vestida de vermelho, de púrpura, representaria uma igreja falsa, mas aqui nesse contexto, essa mulher representa uma igreja pura. Segundo ponto, o sol.
O sol representa a glória de Deus. No guia de estudos você pode ver os textos que fazem referência a isso, tá? O sol, a glória de Deus. A lua, que reflete a luz do sol, ela está sobre a lua, né? O que acontece? Quando nós entendemos acerca da lua, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento que reflete a obra de Jesus. Então, Deus é o sol, Jesus é o sol. Ele é a fonte da verdadeira expressão da Bíblia. Quando nós vamos até a lua ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. E em vários textos bíblicos, aqui no Guia de Estudos, nós encontramos que, na verdade, a lua, ela representa o Antigo Testamento, o santuário, lembra que nós estudamos semana passada, que apontavam para Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Então, a lua, que não tem luz própria, representam símbolos do Antigo Testamento que apontam para o verdadeiro sol, que é Jesus, o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Mais um símbolo aqui encontrado acerca da mulher, que é a igreja. As 12 estrelas simbolizam o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos ou os 12 discípulos. E um último ponto, o conjunto de astros, que é mencionado na coroa, a orientação profética que marca os sinais dos tempos. Acompanhe no guia de estudos os textos aí. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. Quando a gente começa a falar sobre a igreja de Deus, a gente tem que entender que o livro do Apocalipse menciona que, ao mesmo tempo que Deus apresenta essa mulher, que é uma mulher que vive de acordo com os ensinos do Antigo Testamento, que está baseada em Cristo Jesus, que é o sol da justiça, que vive ainda hoje os ensinos dos apóstolos e das tribos de Israel, existirá algo que vai acontecer com essa mulher, com a igreja de Deus. E o texto é o seguinte, na verdade já surge a pergunta número 2 aqui do guia de estudos. Que outro grande sinal João viu no céu? João vê um sinal, ele vê a mulher vestida de sol e de repente ele vê um segundo sinal. E nós encontramos a resposta no texto de Apocalipse capítulo 12, verso 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e tendo sobre as cabeças 7 coroas. A gente começou de uma maneira e do meio do estudo nós partimos para o Apocalipse. Nós começamos falando sobre as igrejas, mas você percebeu que o livro do Apocalipse ele diz assim que Deus tem uma igreja. Uma mulher que representa uma igreja pura. E existe um dragão vermelho que ataca essa mulher. Amanhã a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Então, de certa maneira, a gente entende algo muito importante. Deus tem um povo que vai ser atacado. E toda vez que a gente toca nesse assunto, é um assunto muito forte. Porque o inimigo de Deus não gosta que nós estudemos sobre isso. E eu queria que você deixasse para amanhã já o seu coração aberto para o nosso segundo estudo, para que a gente entendesse um pouco mais acerca desse conflito que a igreja de Deus tem vivido hoje contra os ataques de Satanás. Ainda durante essa semana a gente vai entender quais são as características da igreja de Deus, do povo de Deus, e a gente vai se identificar ou não com o povo de Deus hoje. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Satanás tem atacado a igreja de Deus hoje. E eu convido você para que amanhã a gente continue estudando a Bíblia. Enquanto isso, peça seu guia de estudos, que Deus te abençoe, entre em contato com a gente. Quero aproveitar nesses poucos segundos que eu tenho para mandar um abraço para pessoas tão queridas, para o Samuel de São Luís do Maranhão, para a Edneuza de Fortaleza, o José Benedito de São Paulo, a Ana Becari de Sumaré e a você que tem acompanhado a gente também. Quero lançar o desafio de hoje para você. O desafio é esse. Permaneça ao lado de Cristo ao longo dessa jornada do grande conflito entre o bem e o mal.
Deus está cuidando de você, Deus tem um plano para você e que eu e você façamos parte do povo de Deus, da Igreja de Deus. Durante essa semana a gente volta a estudar mais sobre esse tema. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo tema de hoje, por aprendermos um pouco mais e começarmos a nos aprofundar sobre a igreja que tem sofrido os ataques de Satanás. Nos ajude a entendermos e vivermos os teus ensinos. Pedimos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus.